Giovanni Afonso, a pergunta que não quer calar. Você que está acompanhando o treinamento in loco. Tiquinho Soares está por aí, Giovanni Afonso? Não, Marcão, ainda não chegou a hora. Tiquinho Soares ainda não treina no gramado com o restante do grupo aqui no CT Rei Pelé. O atacante que chegou no sábado, Marcão, aqui na Baixada Santista, realizou exames médicos, no domingo também, porém ainda não está treinando com o grupo, batendo com a informação que trouxe o Varanda Futebol Debate e até alguns colegas agora há pouco. Vi que o GE também publicou essa informação. Tiquinho Soares só deve estrear a partir da terceira rodada. Então o atacante de 33 anos não deve estar à disposição contra o Mirassol, também não deve estar à disposição contra a Ponte Preta, e a tendência é que ele faça sua estreia na próxima quarta-feira, na quarta da semana que vem, contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Falando do outro reforço também, Marcão, aproveitando o gancho, o Álvaro Barreal, esse vai demorar ainda mais. O jogador era aguardado nesta terça-feira aqui no CT Rei Pelé, mas teve alguns problemas pessoais que adiaram essa vinda para o Brasil. Então agora a nova data de espera para o Álvaro Barreal é na próxima sexta-feira. Então sexta-feira agora, dia 17, então ele deve esperar ainda mais para fazer a sua estreia e vestir pela primeira vez a camisa do Santos. Tá aí duas informações importantes. Ô, Giovanni, o torcedor do Santos é claro que sempre fica com o pé atrás. Já vimos tantos jogadores, né? Acertados com o Santos, que na hora do vamos ver não assinaram o contrato, declinaram, ou por novas exigências do clube que está negociando com o Santos, ou porque deu algum problema ali nos exames médicos. A pergunta que não quer calar: eu devo me preocupar no caso Tiquinho Soares, ou posso ficar tranquilo que o Tiquinho vai jogar no Santos? Giovanni Afonso? Diga, Marcão, cortou um pouquinho aqui, repita por favor a pergunta. O que eu disse é o seguinte: nós que acompanhamos o Santos Futebol Clube, a torcida do Santos Futebol Clube, já está meio que acostumada a ver algumas negociações frustradas, mesmo quando o jogador já está acertado. Ou porque o clube que está negociando com o Santos faz novas exigências, perfeito, ou porque o jogador não passa nos exames médicos. A pergunta que não quer calar: no caso do Tiquinho Soares, eu devo me preocupar ou posso ficar tranquilo que ele será jogador do Santos? Não, pode ficar tranquilo, Marcão. É claro, né? Quando se trata de Santos, o 100% nunca pode aparecer, né? O 100% de certeza. Mas Tiquinho Soares já frequenta o CT Rei Pelé. Estamos tentando apurar aqui se ele está na parte da academia. Mas o Tiquinho já fez exames, já está tudo certo, Marcão. Ele será, sim, jogador do Santos Futebol Clube, assim como o Álvaro Barreal. Apesar dessa demora um pouco mais para ele chegar, está tudo certo. Foram apenas problemas de cunho pessoal, nada que vai atrapalhar a sua assinatura de contrato com o Santos por empréstimo até o final dessa temporada. Eu pergunto isso, né? Porque os dois principais jogadores dessas 6 contratações que o Santos está fazendo, né? 4 já anunciados e 2 contratações que estão próximas de serem confirmadas pelo próprio clube. No caso do Tiquinho Soares, que já está em Santos, já está no CT, e o Barreal, que chegaria hoje, agora só chegará sexta-feira em Santos e no CT Rei Pelé. Porque é claro que são 2 jogadores que, dos 6 contratados, é aqueles que mais chamam a atenção. O Tiquinho Soares, por ser um jogador que vem para ser titular absoluto, né? Ele, claro, que chega como o principal jogador do ataque do Santos Futebol Clube. É um jogador atualmente que teve muito destaque no Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ah, Marcão, mas o Tiquinho não era titular absoluto, mas foi muito importante na campanha do Botafogo. Em 2023 também fez parte daquele Botafogo de Luiz Castro, que por pouco não foi campeão brasileiro. Então é um jogador que chega com outro status. E o Álvaro Barreal, a expectativa que o torcedor está criando sobre o Álvaro Barreal é muito grande, né? Um jogador de 24 anos, que foi muito bem na Argentina, atuando pelo Vélez, é contratado ali pelo Cincinnati por valores altos, não deu tão certo no futebol americano, foi emprestado para o Cruzeiro e teve bons momentos e momentos não tão bons lá no time mineiro. Então, acho que as 2 contratações que geram maior expectativa do torcedor santista são justamente as 2 que ainda não foram anunciadas pelo clube. Ô meu caro Giovanni Afonso, olha o Yusuf aí, ó. Olha aí o Yusuf Ndiaye, hein, Giovanni Afonso? Marcão, o homem tá aqui, né? O homem tá participando dos treinos, né? Claro que
não deve começar a temporada como a principal opção de ataque, mas permaneceu, né, Marcão? Diferente de Billy Arce, por exemplo, que teve seu contrato rescindido, inclusive já foi anunciado pelo Atlético Nacional, e o Sufa permanece e faz parte dos aquecimentos aqui, tá pulando e agachando aqui, participando normalmente das atividades, né? Como eu disse, talvez nem chegue a estrear com a camisa do Santos, né? Mas é uma opção de elenco, e vai que Tiquinho se machuque, o Wendel Silva, Luca Meireles, o próprio William Bigode, aí vai acabar sobrando pro Yusufa fazer a sua estreia, Marcão. É verdade, né? Aquela famosa enquete. É mais fácil o Yusufa jogar no Santos ou o Santos jogar em São Paulo, né? Porque pro Santos jogar em São Paulo tem que dar tudo certo, né? Tem que o Ministério Público autorizar, não pode ter jogo de time grande aqui em São Paulo, não pode estar ventando demais, se chover demais também não pode ter jogo. Então é mais fácil o Yusufa jogar pelo Santos ou o Santos jogar em São Paulo? Essa é a pergunta do milhão. Yusufa India. E você vê imagens aí. Tá bem na grade aí, meu caro Giovanni Afonso. Agora melhorou. Agora, aí, nosso cinegrafista também, Giovanni Afonso. Olha o Soteudinho, hein? E o Atlético Mineiro tá de olho no Soteudo, Giovanni Afonso? Que negócio é esse, hein? O Cuca tá indo pra cima do Soteudo, mas parece que o Pedro Caixinha quer o Jefferson Soteudo e o Santos não vai liberar fácil o Soteudo não, hein, Giovanni Afonso? É o sonho do Cuca, né, Marcão? De consumo do Cuca era a contratação do Jefferson Soteudo, né? O Atlético Mineiro que está perdendo muitos jogadores, né? Perdeu o Paulinho para o Palmeiras, perdeu o Zaratio para o Racing, se eu não estiver enganado. Então está precisando de um jogador de qualidade, um jogador de velocidade para as pontas, né? Então o Cuca, que já trabalhou com o Soteudo e talvez teve em mãos a melhor versão do baixinho, demonstrou interesse na contratação, está pedindo para o Atlético fazer um alto investimento, mas a tendência é que ele não seja negociado, Marcão. Um jogador que está caindo nas graças do técnico Pedro Caixinha, né? Um jogador ali que o Caixinha está gostando do que está vendo, é um dos titulares, deve ser titular na estreia contra o Mirassol. Então a expectativa é que Soteudo não seja vendido, a não ser que o Atlético chegue e pague a sua multa rescisória, que é ali na casa dos 5 bilhões de dólares, né? Pelo que a gente tem de informação. Então, o que depender do Santos, Soteudo não vai ser negociado, só se o Galo pagar a multa. Perfeito. Giovanni, caiu um pouquinho da qualidade da internet, não sei se é questão do posicionamento, mas só para te dar um toque, caiu um pouquinho da qualidade da sua internet, tanto em termos de imagem, como também em termos de som. Você acompanha aqui no Varanda Futebol Debate, nesta manhã de terça-feira, dia 14 de janeiro, 8 horas e 43 minutos, imagens do CT Repelé, onde o Santos treina, visando a partida contra o Mirassol na próxima quinta-feira, 21 horas e 30 minutos. Os ingressos já estão à venda, a procura é boa, hein? A procura pelos ingressos é muito boa, pelas informações que eu tive, e muito provavelmente teremos ali a Vila com 14, 15 mil torcedores, que é a capacidade atual da Vila Belmiro, O Jamil ligado no Varanda Futebol Debate, Marcão Marley, olha que coisa, esses caras, eu vou falar uma coisa pra você. Nandinho Maré, Rafael Silva, pelo visto Thiago Maia não vem. Olha, as informações que chegam, né, é que as negociações entre Santos e Internacional pelo Thiago Maia esfriaram totalmente, né? Futebol é muito dinâmico, né, Giovanni Afonso? Principalmente sabendo que o Thiago Maia pertence ao Bertolucci. O Thiago Maia gostaria muito de jogar pelo Santos Futebol Clube, a negociação estava praticamente concretizada e o Santos saiu do negócio, o Santos tirou o time de campo. Não dá pra gente cravar que o Thiago Maia não vem, mas as chances nesse momento são mínimas, né, Giovanni? São remotas, até porque houve um grande desgaste entre a diretoria do Santos e a diretoria do Internacional. Exato, Marcão. Nesse caso, as chances são remotíssimas, né? Eu diria de perto do zero, como você gosta de dizer, né? Porque houve um desgaste muito grande entre a diretoria do presidente Marcelo Teixeira e a diretoria do presidente Alessandro Barcelos, do Internacional. Ali houve muitas mudanças de acordo das duas partes, ambas as partes ali acabaram divergindo na questão dos valores. Então o Thiago Maia, que era um sonho ali, acaba por ser um jogador que vai ter que ficar para uma próxima, né? Pelo menos esse retorno dele vai acontecer um pouco mais tarde na carreira. Então, o Santos desiste do Thiago Maia e está indo atrás de outro volante, Marcão. As informações que eu tenho é que o Santos, claro, quer pelo menos mais 4 reforços, né? Além dos 6 que já chegaram, pelo menos mais 4 jogadores devem chegar. E neste momento, as posições que estão sendo procuradas é um ponta-direita
e também um volante, né? Muito por conta dessa não chegada do Thiago Maia, o Santos está de olho em outros volantes no mercado, e o nome que surgiu ontem, inclusive informação trazida pelo Portal UOL, é do nome do André Horta, Marcão, volante português que pertence ao Braga de Portugal, não está sendo muito utilizado por lá, então o Santos estaria avaliando essa contratação para repor no lugar do Thiago Maia. André Horta, vou colocar aqui os dados do jogador português André Horta, que teria sido validado já pelo Pedro Caixinha, ele que está jogando pelo Braga de Portugal, né? Em alguns momentos ficou no banco de reservas, aliás, esse é um número importante, né? Jogou metade das partidas do Braga na temporada. André Horta, que seria ali uma espécie de Diego Pituca do Braga, né? Um jogador, um meio-campista central, não é um primeiro volante, não é um volantão, mas também não é um meia, é um meio-campista central, um segundo homem de meio-campo, o jogador português André Horta. Tá aí para você na ficha do atleta André Felipe Luz Horta, 28 anos, 1,74 m, é um meio-campista central, joga com a perna direita, contrato até junho de 2027, ele que está emprestado ao Braga, é jogador do Olympiacos, é isso, Giovanni Afonso? Ele pertence ao Braga, Marcão, ele pertence ao Braga, retornou de empréstimo no ano passado. Exato, pertence ao Braga, mas foi emprestado. Então, seu último clube ali teria sido o Olympiacos de fato, onde ele jogou a temporada de 2024. Ah, perfeito. Tá aí, portanto, as informações sobre o André Horta, ele que jogou pelo Vitória de Guimarães, pelo Benfica, pelo Braga, pelo Los Angeles e também pelo Olympiacos. 337 jogos na carreira, 15 gols, 35 assistências. Em 2024/25 foram 20 jogos, nenhum gol marcado e 4 assistências. Valor de mercado, 4,5 milhões de euros, 28 milhões de reais é o valor da avaliação do André Horta no Transfermarkt, que é um site ali especializado em jogadores, né? Um site especializado também em avaliação de atletas. O meu caro Giovanni Afonso, conhece o André Horta, Giovanni Afonso? Já viu o André Horta jogar ou não? Eu já ouvi o nome dele, Marcão. Confesso que não é um nome estranho, mas te falar que eu assisti mais de um jogo na vida do André Horta, eu estaria mentindo, né? Mas dando uma pesquisada nele, ele é um volante, é um segundo volante, né, Marcão? Um jogador um pouco mais de ofensiva, um pouco mais de contenção. Eu acho que nesse caso a comparação com o Pituca é válida, né? Ele não é volantão, cabeça de área, mas é um jogador que vai ao ataque, né? Um jogador que inclusive cai bastante pelo lado esquerdo, então seria um jogador ali para dividir posição com o Pituca de fato, Marcão. Ele tem uma carreira, números interessantes para um jogador, né, para um volante ali, né, ele tem números interessantíssimos de 35 assistências na carreira, então é um jogador ali que dá passe, chega bastante ao ataque para marcar. Então é um jogador interessante que o Santos busca, Marcão. Claro que está no futebol europeu, não está sendo muito utilizado. Talvez o Santos teria que comprá-lo ou teria ali que fazer o famoso empréstimo com opção de compra. Mas analisando o currículo, Marcão, analisando as 3 passagens que ele tem pelo Braga, por Benfica, por grandes clubes do futebol europeu, eu acho que parece ser um bom jogador. Perfeito. Tá aí o Giovanni Afonso. Será que vem o André Horta, hein? É a segunda opção para o Thiago Maia, que o Santos pensou em contratar e depois declinou da contratação, né? E agora surge o André Horta como plano B. Não conheço o atleta, é difícil a gente avaliar um atleta que a gente não conhece. Um ponto importante é que o Pedro Caixinha teria validado. Diga, Giovanni Afonso. Não, só sobre o treino aqui, tá rolando um futevôlei, Marcão, tá rolando um futevôlei em campo reduzido, aqui são 2 equipes, a equipe número 1 é de Miguelito Escobar, Guilherme JP Sherman, contra Gil, Patrick, Yusufa e Rainer. Eu vou posicionar agora a câmera num ângulo um pouco melhor para a gente acompanhar um pouco mais de perto essa atividade que parece estar bem engraçada ali desses 8 jogadores. Ah, perfeito. Tá aí o futevôlei dos jogadores do Santos Futebol Clube. É claro que isso... Acabou de acabar, Marcão. Foi só falar que acabou de acabar. Acabou de acabar o futevôlei dos jogadores ali do Santos Futebol Clube. Iríamos acompanhar de perto, ver ali a habilidade do nosso Yusufa Indie, mas acabou. Ô Giovanni Afonso, o treino de amanhã será fechado, né? Que é o treino final, em preparação à partida contra o Mirassol. Os treinos só voltarão a serem abertos na próxima sexta-feira, é isso? É isso, sexta-feira no período da tarde, Marcão. Amanhã será uma atividade com portões fechados, óbvio, faz até sentido, né? Porque será o último treino antes da estreia contra o Mirassol, então o Caixinha vai se reservar um pouco mais. Então amanhã é treino fechado.
Quinta-feira é jogo, né? Então teremos jogo contra o Mirassol. E na sexta, reapresentação no período da tarde. Os jogadores aparecem aqui no CT Repelé às 15h30, com atividade aberta para a imprensa a partir das 17 horas. Tá aí o Giovanni Afonso, Ó, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. O João do Corte, grande abraço pra você. O Lucas, ligado no Varanda Futebol Debate. Alô, Erlando, Sintonia Santista, tá falando aqui do Lucas Evangelista. Olha, não vem o Lucas Evangelista, hein? É um jogador que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, pediu muito alto. O Santos tentou a contratação do Lucas Evangelista, mas não deu negócio. As negociações não evoluíram. Aliás, o que eu tenho recebido de mensagem de torcedor do Santos pedindo o Lucas Evangelista é uma barbaridade. E eu concordo, viu? É um jogador que eu gostaria muito de ver no Santos Futebol Clube. Eu acho que o Santos poderia ter aproveitado o interesse do Red Bull Bragantino no Lucas Barbosa e ter feito ali uma negociação, né? Que ficaria boa para os dois lados. O Santos cederia o Lucas Barbosa e traria o Lucas Evangelista, pagando até uma diferença para o Red Bull Bragantino. Acho que o Santos não soube conduzir bem. O Lucas Evangelista é um jogador diferente, que eu acho que até para ele seria legal, novos ares, né? É um jogador que no Bragantino às vezes não aparece tanto, e jogar no Santos Futebol Clube profissionalmente para o Lucas Evangelista seria muito interessante. Então, é um jogador que eu gostaria de ver no Santos, mas infelizmente é bem complicada essa situação e não deve pintar na Vila Belmiro, pelo menos nesta janela. Falando em contratações, como o Giovanni bem disse, o Santos tem aí o André Horta no radar, que pode ser um jogador que pinte no Santos Futebol Clube ainda nesta janela. O Santos ainda negocia com o Porto o Gabriel Veron. As negociações continuam. O Santos tenta convencer o clube português de liberar o Gabriel Veron por empréstimo com opção de compra e não como obrigação de compra. E o Santos também está tentando o Niklas Elisson. Giovanni Afonso, me parece que são valores altíssimos pelo jogador sueco Niklas Elisson, e existe um verdadeiro leilão, né? A imprensa gaúcha já está confirmando que a proposta do Santos é melhor financeiramente do que a proposta do Grêmio, ou seja, em termos financeiros, o Santos estaria à frente do Grêmio. Agora, é preciso convencer o atleta a jogar no Santos e também convencer o AEK da Grécia a vender o jogador, né? É isso, é um jogador que está sendo super valorizado, né, Marcão? Grêmio e Santos disputam a contratação do Niklas Elisson, né? O Grêmio que chegou bem antes, oferecendo 1 milhão de euros pelo empréstimo, mais 3 milhões e meio de opção de compra, mas apareceu o Santos na jogada já tentando comprar esse ponta sueco em definitivo. De acordo com a Trivela, seriam 5 milhões de euros oferecidos pelo Niklas Elisson, né? O que informa a imprensa gaúcha que essa seria a melhor proposta, né? O Grêmio ainda segue interessado, ainda estuda a contratação do jogador, mas neste momento o Santos mostrou a melhor proposta e quem está mais perto de levar é o clube aqui da Vila Belmiro, Marcão. Claro que o AEK Atenas vem da concorrência, vai seguir fazendo jogo duro, mas é um jogador que o Santos tem no radar, fez proposta e agora se aguarda uma resposta do clube grego.